Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada tem uma história de vida que vai emocionar você, assim como me emocionou quando eu li pela primeira vez. Ela estava grávida estudando para o concurso mais importante de sua vida quando, de repente, sofreu um aborto espontâneo e, em seguida, passou por um divórcio. Se sua vida era resumida em expectativas para o futuro, ela viu seu castelo ruir e teve de tirar forças de onde não sabia que tinha para se reerguer. Hoje, ela é procuradora do trabalho, procuradora do Ministério Público do Trabalho, perdão, e afirma que foi sua fé em Deus que a ajudou a enfrentar tudo isso. Converso hoje com a imparável Alice Leite. Alice, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Gabriel, muito obrigada pelo convite e de ser chamada de imparável com tantas pessoas aí que você vem entrevistando. Me sinto muito honrada pelo convite. Muito obrigada mesmo. E antes de iniciarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações. Toda quinta-feira tem uma nova entrevista por aqui, uma entrevista que vai te inspirar, vai te motivar, vai te fazer agir, que é o nosso propósito aqui. Alice, temos muita coisa para conversar. Então vamos lá, como é que você diria que começa a sua história? Olha, realmente a história é bem comprida, né? Porque foram 12 anos de jornada aí, nessa vida aí de concurseira, estudando, quebrando a cara, caindo, levantando. Mas eu comecei a estudar e eu me formei no final de 2005, então eu sou um pouco mais velhinha aqui, né? E na época que eu comecei a estudar, não existia nem curso online. Era, pra você ter uma ideia, não tinha nem Facebook na época que eu comecei a estudar. E a gente estudei no Damásio, que era o curso preparatório aí, logo no início, fazendo aula, assistia a aula, eu gostava muito do resumo, sempre foi muito de doutrina, e eu tinha um sonho, né? Eu acho que eu era muito novinha, eu tinha 22 anos, 21 para 22, e eu tinha aquele sonho de estar no tribunal do júri, pelo Ministério Público. Eu era, por incrível que pareça, embora hoje eu seja procuradora do trabalho, eu era apaixonada por criminal, por direito criminal. Eu gostava muito da área estadual. E eu tinha esse sonho de estar ali no tribunal do júri e comecei a estudar. Só que no início, quando eu fiz o cursinho, eu pensava, não, eu quero. Aí entra aquela discussão: vale a pena concurso escada, não vale a pena concurso escada. Eu usei a estratégia do concurso escada, porque eu queria assumir um cargo público o quanto antes, para começar a estudar para o meu sonho anterior, que era ser promotora. Buscar uma renda, né, uma certa segurança financeira para depois voar mais alto, né? Exatamente. Muita gente hoje em dia pensa, vale a pena, não vale. Para mim, valeu, porque eu estudei por volta de um ano para concurso de analista e eu consegui passar com um ano de estudo. Tudo bem que eu demorei 2 anos para ser nomeada, mas pelo menos eu passei no concurso de 2007 para analista do MPU. E o mais engraçado, né, que eu prestei para ter essa renda sem intenção de fazer carreira no MPU, só para ter a renda mesmo. E aí eu continuei, depois de um ano estudando para analista, eu continuei estudando para a área estadual. Então eu prestava concursos da magistratura e do Ministério Público Estadual. E nesse meio tempo, depois de uns 2 anos estudando, eu já, na primeira prova, eu consegui ter êxito na primeira prova que eu prestei para o Ministério Público Estadual, porque eu consegui chegar na prova oral. E eu, com 3 anos de estudo, aquele script que a gente tem quando se forma, vou estudar 3 anos, passar no concurso, casar e ter filhos, estava tudo bonitinho para mim. Então eu pensei, é fácil, é só estudar aqui, ó. Tô na oral já, com 25 anos, tá tudo certo. Você era casada?
Já estava grávida na época ou não? Ainda não, isso foi depois. Eu estava noiva quando eu fui para o Estava meu primeiro noiva. oral. E aí eu falei assim: ah, não, é tranquilo, passar no concurso é tranquilo, porque ó, com um ano de estudo eu passei para analista do MPU, fui nomeada em 2009 e um mês antes de eu fazer minha primeira prova oral no MP estadual, eu havia sido nomeada para analista do MPU e fui para o MPT como analista. Tá? Então, eu conheci o MPT nesse momento que eu não fazia ideia do que o MPT fazia. Não tinha a mínima noção de como era a atuação. Mas, enfim, voltando ali na minha primeira prova oral, eu e o meu ex-noivo, né, que é meu ex-marido, a gente tinha ido junto para a prova oral, porque a gente estudava junto. E aí, ele passou na prova e eu não. Aí foi minha primeira reprovação. Foi um baque para mim. Hoje, enxergando hoje, eu vejo assim que talvez eu não tivesse ainda a maturidade para passar, eu demonstrava muito nervosismo, então eu assim, não passei e foi bem complicado. Eu acho que a minha primeira reprovação foi pior que as outras, porque eu fui muito no salto, sabe? Eu achava que, passei já. E Então, na oral você enxerga ali a praia, né? Próximo ali, já passou algumas etapas. Talvez seja pior até do que ser reprovada na objetiva, né? com certeza, porque assim, objetivamente, racionalmente, assim, olhando a situação, você fala, pô, se você chegou no oral é porque você estava no caminho certo. Mas, por outro lado, você reprovar e pensar em começar tudo de novo é um negócio muito complicado. E muita gente acaba tendo essa dificuldade de conseguir levantar de novo depois de uma reprovação. Só que eu sempre tive muita determinação e muito foco no que eu queria. E eu não sei, parece que para mim estudar era a minha resposta à raiva que eu tinha de não ter passado. É como se o estudo para mim fosse. Eu estudava com raiva nessas horas, sabe? De falar, não, eu vou passar essa. Né? Não vou falar a palavra aqui, né? Mas eu tenho que continuar estudando porque não é possível, né? Se eu cheguei tão perto. Então, por um lado é ruim, porque você pensa, tem que começar do zero. Por outro lado é bom. Pô, então eu devo estar estudando alguma coisa certa, eu tô, porque eu cheguei na prova oral. E aí, nessa época, eu era noiva, eu estava há um mês no MPT como analista. Só que, não obstante eu estivesse no MPT, eu queria continuar para a área estadual, e aí eu continuei estudando. E aí, para encurtar um pouquinho mais a história, porque ela é longa, eu estudei mais alguns anos, né? Esse ano a gente está no ano 2009. Eu estudei mais alguns anos para a área estadual, aí eu passava de primeira fase, aí Então, anos, mais 2 ou mais. Foram é, quanto? eu comecei a estudar em 2006, né? Até aí 3 anos, 2009. 2009 foi o meu primeiro oral de reprovação. Depois eu estudei até 2012 e foram mais 3 anos estudando para a área estadual. E aí, o ano de 2012, vou pular, né, as outras reprovações, porque assim, no total foram 36 concursos, né, que eu prestei. 36. 36. Dos 36, eu fui aprovada em 2, que foi o de analista do MPU, que foi esse com um ano de estudo que eu consegui passar, e procuradora do trabalho. Nesse meio tempo, entre um e outro, foram 34 concursos, praticamente, né? Então, assim, foram muitas reprovações mesmo. Em primeira fase, em segunda fase, em fase de peça. Esses 3 anos aí teve um monte de reprovação. E uma coisa assim, que até é interessante aí para quem está assistindo, para quem quer acompanhar o concurso público, não faça uma coisa que eu fiz, que é se desesperar e começar a tirar para todos os lados. Então, assim, eu queria ser o quê? Promotora estadual ou juíza estadual. Né? Eu tinha uma preferência pelo MP, mas tudo bem se eu fosse juíza. Mas nesse meio tempo eu prestei concurso da PFN, da AGU, de procurador PGE, Procurador-Geral do Estado, Procurador de Municípios,
um pouco maiores, assim, aqui do estado de São Paulo. Então, assim, eu acabei me desviando naquele desespero de querer passar em algo melhor. Não que o cargo de analista não fosse, era ótimo, mas eu queria ter um cargo um pouco melhor, assim, e eu acabei fazendo muito isso nesses 3 anos, até 2012, e concomitantemente prestando TJ e MP estadual. Bom, aí o ano de 2012 para mim foi assim, 2012 e 2013 foram assim os piores assim de todos. Eu acho que depois que você passa por reprovações, você começa a perceber que na vida tem outras coisas que também tiram seu foco, tiram seu rumo, tiram seu chão, na verdade, né? Você fica sem chão. E 2012 foi o ano que eu tive 2 reprovações em provas orais, os 2 no TJ, né? E ainda casada, né? Eu ainda era casada nessa época. E diante dessas 2 reprovações, eu estava começando a ficar meio de saco cheio, né? De falar, pô, eu acho que isso não é para mim. E comecei a pensar, será que eu sou burra? Será que eu não tenho capacidade? Você começa a duvidar de você, sabe? E achar que, assim, você vê todo mundo que começou a estudar com você, passaram e você ficou para trás. E dá uma, assim, uma depressão isso, né? Bom, enfim. Depois da minha terceira reprovação, que foi em dezembro de 2012, eu, logo depois, assim, eu engravidei. E eu falei, vai ver que a minha vida é para eu ser mãe e pronto, não é para o concurso. Não é, tá bom, analista, tá bom eu ficar como analista, já tenho um bom salário, já tenho estabilidade, então vai ser essa a minha vida. Foi aí que a vida me pregou mais uma peça, que foi, perdi meu bebê, e aí meu casamento, depois disso, começou a ir para o espaço, sabe? Foi terrível, assim, tentando manter firme o estudo, estava bem difícil. Eu estava numa fase que eu estava pensando se era melhor eu continuar estudando para a estadual, ou se eu poderia mudar. Nesse meio tempo, por isso que eu falo que Deus nos guia. Às vezes a gente está perdido e Deus vai colocando assim, menina, esse é o seu caminho, não é esse aqui. E você sente o dedo de Deus em algumas coisas. Por que eu falo isso? Porque quando eu estava em abril de 2013, eu tinha acabado de sofrer um aborto, eu estava em licença, me ligaram do MPT perguntando se eu tinha interesse de assumir um cargo de assessora de procurador. Né? Então, assim, eu trabalhava num setor que eu não tinha contato com a atividade fim, era mais administrativo, e me chamaram para ir para um gabinete, só que eu sabia zero direito do trabalho, eu não sabia nada. A última vez que eu tinha estudado direito do trabalho era para a OAB, que tinha sido, assim, a gente estava no ano de 2012, eu tinha estudado em 2005, assim, tipo, fazia muito tempo que eu estudava direito do trabalho. Só que aí, na doideira, eu fui e aceitei. Eu falei, eu aceito, porque cansei de fazer coisas administrativas, eu tô atrofiando meu cérebro aqui, eu vou para o gabinete que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Foi um desafio que apareceu logo depois desse momento ruim, né? Foi um desafio. E assim, eu falei, eu vou porque eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então, às vezes, as coisas acontecem, né, coisas ruins também, acontecem para a gente acordar e começar a enxergar que existem outras oportunidades e outras possibilidades que você igualmente boas, né? Porque às vezes a gente fica muito insistindo. Eu costumo falar que uma coisa é ter perseverança, outra coisa é ser teimoso, né? Às vezes a gente insiste numa teimosia e aquele não é o caminho e o caminho é outro, né? E quando eu fui chamada para ir lá para assessoria tal, eu cheguei pro meu ex-chefe, procurador, eu falei assim, olha, só te falar uma coisa, eu não sei nada de direito do trabalho, eu vou estudar para aprender, para fazer o meu trabalho aqui, eu só vou pedir um pouquinho de paciência, que eu preciso
pegar as coisas, estudar, porque eu não lembro direito, faz 7 anos que eu não estudo, então eu preciso reaprender o direito do trabalho. E aí eu acabei começando a estudar e gostar. E assim, eu falar para as pessoas que eu não gostava de direito do trabalho. Só que às vezes a gente, não é que a gente não gosta, é que a gente não sabe. Né? E aí A gente não conhece, né? não conhece, não pode falar que você não gosta do que você, né, você conhece. E aí ele falou, não, tudo bem, eu tenho certeza que você é uma ótima servidora, todo mundo falou bem de você, e você estuda para concurso, embora não seja para a área trabalhista, você vai aprender rápido e tal. Beleza, aprendi e tal, eu estava lá estudando, comecei a gostar do negócio, comecei a gostar do direito do trabalho e principalmente da atuação do MPT, que eu não conhecia tão bem, mesmo trabalhando lá. Eu comecei a conhecer mais de perto a atuação da instituição e eu comecei a falar. E aí o que eu falo, que é o dedo de Deus, assim, é isso que eu quero para minha vida, porque eu estava cansada de estudar para estadual, eu estava desanimada, eu não estava mais assim. Eu não queria ser analista para sempre, mas eu também não queria mais estudar o que eu estava estudando. E aí eu tomei a decisão, que foi, assim, uma das decisões mais loucas da minha vida, porque as pessoas me chamaram de louca na época, porque como que pode você estar chegando em fase oral de concurso e querer mudar de área totalmente, começar a estudar do zero? E, assim, foi uma decisão, eu tive que ter coragem, né, para assumir essa bronca. Tanto que eu lembro que eu escondi de todo mundo, escondi dos meus amigos, dos meus pais. Eu comecei a estudar escondido para a área trabalhista, porque iam falar: você tá doida, né? Você tá doida que você vai querer estudar tudo de novo. E eu falei: não, falei, não é isso que eu quero. E aí, outra coisa que muita gente me pergunta, né, nas redes sociais, e eles falam assim: ai, Alice, não está tendo concurso trabalhista agora, você acha que eu tenho que estudar para a área estadual? Você que mudou de área? Eu falei: olha, eu acho que você tem que estudar para o que você quer, porque para o lugar de onde você se vê feliz, realizado. Não adianta nada estudar para onde tem concurso. Aí eu já vi tanta gente se arrependendo de ter mudado e voltou e perde tempo. Porque assim, é aquela coisa, se você fica sem estudar e sem revisar, você vai perdendo, né? E aí eu resolvi mudar e sem contar para ninguém no começo, né? E eu até lembrei de uma história engraçada. Uma vez eu fiz uma live com o William Douglas, e aí eu perguntei para ele, eu falei assim: ô William Douglas, se fosse naquela época eu fosse pedir seus conselhos, você falaria para eu mudar de área? Aí ele falou assim: não, de jeito nenhum. Eu achei que o que você fez foi loucura. Mas assim, eu sentia que era isso no meu coração, que era isso que eu tinha que fazer. E isso me custou mais 4 anos de estudo. Por isso que eu falo que foram 12 no total, né? Desde o momento que você começou a pensar em concurso até após 12 anos. E 12 qual anos. que foi o segredo para você conseguir persistir por tanto tempo? Tem gente que está querendo desistir aí com 6 meses de estudo, com uma reprovação, 2. Você aí com mais de 30 reprovações, pelo que eu entendi, 12 Foi. anos. Como é que você conseguiu seguir em frente? Olha, Gabriel, assim, primeiro eu acho que Deus sempre foi quem me dá o suporte, me dá a fé, me dá a força, mas eu tive muito apoio dos meus pais, principalmente o meu pai. Toda vez que vinha uma reprovação, ele assim me dava colo, né, me dava o ombro para eu chorar. Mas eu acho que o principal foi querer ter uma conquista, né? Eu sempre fui muito assim de nunca querer ficar onde está, querer mais, querer buscar outras coisas, né? E uma coisa que eu queria muito, não, embora eu gostasse do meu trabalho como analista, que eu fazia aparecer, fazia peças, fazia tudo que o procurador fazia.
mas uma coisa que me incomodava era não assinar o que eu escrevia. Então, embora eu estivesse já num cargo bom, e me falavam, me questionavam, Alice, por que você não fica quieta? Para que você quer estudar? Você quer sair de um cargo que você está ganhando bem, morando em Campinas, morando na sua cidade, para você prestar no concurso de procurador para ir para o norte, né? Então, assim, para muita gente isso não faz sentido. Mas para mim, essa coisa de se ver procuradora, de se ver assinando o que escreve, isso contava demais para mim. Então, eu acredito que, antes de mais nada, a pessoa tem que perceber o que ela realmente quer. Porque se a pessoa realmente quer realizar aquele sonho, ela vai encontrar forças para levantar e continuar. Agora, se ela está procurando aquilo por motivos, digamos, motivos escusos, Rasos. rasos, exatamente. Boa colocação. Motivos rasos. Tem gente que presta concurso só por conta do salário, ou só por conta da estabilidade. E aí entra no cargo, começa a exercer, acha chato, tá infeliz, fica enrolando para não trabalhar. Então, assim, quando você quer uma coisa, e eu acho que isso vale para tudo na vida, não só para o concurso, você vai atrás. Né? Então, a questão da disciplina, da força de vontade, é uma coisa que vem de dentro. A disciplina, eu acho que você é um hábito, né? Disciplina é um hábito, você tem que se forçar em determinados momentos, não é toda hora que você tem vontade de estudar, assim como não é toda hora que você tem vontade de malhar, ir para academia, de fazer dieta, de fazer essas coisas. Mas, assim, o preço que você está pagando hoje vai valer a pena, né? O sacrifício de hoje vai valer a pena por uma vida inteira que você pode assumir, né? Então, assim, uma coisa que foi essencial, que eu pensei muito nessa pandemia, por exemplo, com muita gente perdendo emprego, com muita gente redução de salário, suspensão de contratos de trabalho e tudo mais, e você vê essas pessoas aí da iniciativa privada penando, né, com relação à crise que a gente está passando, aí eu vejo, pô, eu estou com o meu cargo garantido, eu tenho estabilidade, né, vitalícia, no caso, eu estou com o meu salário lá e fazendo o que eu e fazendo que toda vez que eu estou numa situação que eu vejo, pô, eu tô aqui, tô viajando num lugar legal, né, que isso me proporcionou tudo, né, o estudo me proporcionou tudo isso. Então, eu penso, ainda bem que eu estudei. E eu falo isso para as pessoas, sabe? E as pessoas são muito imediatistas. Né? Elas querem as coisas ali na hora. É o que você falou, com 6 meses de estudo querem desistir. E isso, infelizmente, é uma característica da sociedade atual. Né? Principalmente as pessoas mais jovens. Elas querem as coisas na hora. Então, eu não consigo, já para na primeira barreira que encontra. Né? E quando é mais difícil, parece que é mais gostoso, sabe? É aquela coisa assim, aquela conquista de você sentir, eu conquistei aquilo, foi produto do meu esforço, do meu estudo, e isso é uma coisa que não tem salário, não tem privilégio que você possa ter, não tem preço isso, você ter essa convicção. Então, eu acho que foi isso que me motivou a continuar, a querer, de fato, aquele cargo, e querer ter tranquilidade para o resto da minha vida, né? De estar plantando agora para colher na frente, né? Eu acho que era isso que eu pensava mais. E falando em disciplina, como é que você conseguiu manter? Como é que era um dia seu ali, conciliando trabalho e outras atividades, né, pessoais? Olha, Gabriel, assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então, o que acontecia? Eu reprovava numa prova, 2 dias depois já voltava a estudar. Eu não me permitia ficar muito no luto, tá? Eu acho que o período que eu fiquei mais tempo sem estudar foi de 2012, né? No final de 2012 até fevereiro de 2013, assim.
que foi bem nessa época do aborto e tal. Porque, assim, eu pensava que se eu parasse, se eu desse um tempo, ia ser muito mais difícil voltar, né? É que nem a academia. Eu gosto de comparar com a academia porque eu acho que a academia também tem essa mesma linha. Se você para um tempo de ir para academia, você tá lá malhando legal, tal. Depois aí você fica, sai de férias, aí você fica um mês sem treinar. Na hora que você volta é horrível, né? Você fica cheio de dor, você fica com preguiça, você não fica querendo ir, quer faltar. Então, eu acho que para o estudo é mais ou menos a mesma coisa. Se você ficar muito tempo parado, dar pausas, você vai ficar com mais preguiça de voltar. Agora, se você já está acostumado com aquele ritmo, você ter disciplina é muito mais fácil. Tanto que quando eu passei no concurso, eu senti falta de estudar, de tão acostumada que eu estava. Já fazia parte do dia ali, né? É Fazia que nem parte. academia, você às vezes não gosta tanto, mas a sensação posterior de dever cumprido, de que você fez o que tinha que fazer, motiva, né, de alguma forma. Né, endorfina, e eu acho que isso também se aplica para o estudo, porque você chegar a minha satisfação diária não era olhar para frente necessariamente, não era olhar para aquela prova que ia ser daqui a 6 meses, era olhar no final do dia e falar, eu cumpri o que eu me propus a fazer. Então, eu estudava 4 horas por dia, mais ou menos, tá? Junto com o trabalho, era a minha carga horária, 4 horas por dia e sábado. Domingo eu sempre descansava. Só em reta final, que aí eu estudava de domingo também. E nunca deixei de ir para academia. As pessoas, assim, precisam entender que não atrapalha, que ajuda. O exercício físico ajuda a concentrar, ajuda você a manter o foco e ajuda também na disciplina para o estudo. Então, eu fazia academia, eu trabalhava, eu estudava, eu chegava no fim de semana, tomava um chopp, eu não deixava de viver outras coisas da vida para estudar, só para estudar, porque eu acho que isso acabam deixando as pessoas realmente desequilibradas de uma forma que às vezes é pior, né? Não ter esse equilíbrio. Qual conselho você daria para alguém que está neste ano tão difícil, né, esse ano tão desafiador, desmotivado, pensando em desistir, ou até mesmo já parou um pouquinho, não sabe, não consegue lidar com essa incerteza, né? Porque já basta a incerteza natural do concurseiro, né? Agora você acrescenta isso um elemento de uma pandemia, de um contexto tão nebuloso que ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você? Olha, o conselho, nesse momento, primeiro, por conta da ausência de concursos, poucos concursos esse ano, vai ter uma demanda reprimida, assim, tremenda. E eu acho que as pessoas tinham que até ficar felizes de estar sem prova agora para poder se preparar. Eu pensaria dessa forma. Teve uma época que ficou sem prova há um tempo, na área trabalhista, ficou 1 ano e meio sem prova. E eu pensei dessa forma, eu falei assim, olha, não sei quando que vai voltar a ter prova, mas eu vou estar preparada. Que foi quando abriu o concurso do MPT. Sim. E aí eu estava preparada, realmente passei. E amigos meus que ficaram desanimados, porque não estava sem concurso e tal, ficaram para trás, né? Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão impacientes, que querem uma prova logo, é olhar esse momento como uma oportunidade para chegar preparado, para não se arrepender depois, porque depois vai aparecer o concurso, tem uma demanda reprimida, tem muitos cargos aí para serem providos, e aí a pessoa vai se arrepender. Então, e outra coisa, né, que é uma coisa que eu também estava pensando aqui, muita gente quer ir para a área privada, tá? Vou virar advogado, no caso da área jurídica. Será que a vida do advogado vai ser tão melhor do que a vida de alguém que está estudando para um cargo público? A depender da situação? Então, se a pessoa tem a possibilidade de estudar nesse momento, aí é para aproveitar. E não para ficar se lamentando que não tem prova. É verdade.
E 2021 estou aqui já antecipando, não sei exatamente quando é que vai ser, mas eu acredito que vai chegar algum momento em 2021 que vai ser difícil até escolher quais provas fazer, porque vai ter tantas, né, uma atrás da outra, às vezes no mesmo dia, e quem buscar iniciar os estudos em cima da hora, provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com seu amigo, né? Vai ficar para trás, porque quis retomar ali já quando estava enxergando uma luz muito clara no horizonte, mas aí quando você enxerga, todo mundo está enxergando também. E aí vem muita gente de uma vez. Aqueles que permaneceram firmes já estão mais perto ali do destino. É aquela coisa, a fila anda, né? Então, vai estar na frente quem vai estar mais preparado e vai chegando. Né? Uma hora, quem está mais preparado vai saindo da fila, você vai chegando. Então, esse negócio de estudar quando sai o edital não dá certo. E outra coisa, estudar editais muito diferentes também, tem que tomar muito cuidado, tem que procurar estudar para provas que tenham editais com a maioria das matérias em comum. Né? Que senão vai acontecer comigo, de que ficava prestando PFN, AGU, PGE, e juiz, e promotor, defensoria, eu prestava tudo. Então, assim, só vai acumular reprovação e também desânimo, né? Porque a gente ficar reprovando fica desanimado, né? Não tem como. Sim, verdade. Alice, muito obrigado pela conversa, parabéns pela história inspiradora, realmente impressionante conseguir superar tudo isso, tantas reprovações, tanta dificuldade e chegar aonde você chegou hoje, inspirando milhares aí nas redes sociais e em outros meios, né? Então, obrigado por estar aqui, por fazer parte do nosso quadro de Imparáveis. Obrigada. Primeiro, antes de agradecer, quero falar que admiro muito o seu trabalho, que não apenas as pessoas que você chama aqui inspiram, mas você também se inspira com o seu trabalho, né, com as pessoas, com o seu curso. Admiro muito mesmo de tão jovem já ter todo esse trabalho que você faz, admiro de verdade. E eu queria só deixar um recado para as pessoas que se acham, ou que se acham velhas. Eu passei por 35 anos, né? Ou que acha que não tem idade, né? Para o sonho ser realizado, não tem idade para isso. A questão tenha estratégia, seja perseverante, mas não seja teimoso, saiba ouvir as pessoas, saiba ouvir os conselhos que pessoas mais experientes vão te dar, né? Não fique batendo muito numa coisa só, porque isso eu já fiz, né? E eu aprendi que você tem que ter humildade para perceber os seus erros e consertar, né? Então, seja perseverante, que se você continuar com estratégia e com determinação, a sua hora vai chegar. Muito obrigado, Alice. E a você que nos acompanha, não esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário, assinar o nosso canal para que você receba as notificações toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista, um novo testemunho que vai te inspirar aqui no canal Imparável. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.